Qual a previsão das novas chuvas? Bom, até sexta-feira, as condições do tempo aqui no Vale do Itajaí continuam as mesmas nos últimos dias. Bastante nebulosidade, possibilidade de pancadas, principalmente à tarde, então na terça, na quarta e na quinta-feira ainda tem possibilidade de chuvas. As previsões não indicam quantidades muito grandes de chuva, mas tem previsão de chuva, então ainda há uma certa preocupação, porque os níveis dos rios são altos. O Blumenau está nesse momento está em torno de 8,50 metros, então qualquer precipitação a mais pode manter o nível alto. E se chover em alguns períodos numa intensidade um pouquinho maior, o nível também pode subir um pouco mais. Mas no momento, as previsões de tempo indicam que só deve voltar a chover à noite, agora de terça-feira. Então nós vamos ter um período de mais de 12 horas sem chuva, o que é suficiente para fazer as águas escoarem e o nível baixar um pouco. Sobre essa questão de oscilação da metragem do rio. O sensor que mede o nível do rio é um sensor de pressão. Ele faz a leitura não exatamente do nível do rio, ele mede o peso que a água faz sobre ele. Então depois isso é transformado em altura de água. Então o que acontece? Às vezes, de um horário para outro, tem uma pequena variação de alguns centímetros e pode ser inclusive por algum obstáculo que ficou lá encostado. O sensor está colocado ao lado da ponte, dentro do rio, no fundo do rio, perto da ponte. Se um galho de árvore, por exemplo, encostar ali e ficar alguns minutos sobre ele, naquela posição, pode criar uma onda e fazer com que a leitura dele seja maior, porque sobre ele tem uma coluna de água maior. Então, essa diferença de 2, 3 centímetros de um horário para o outro pode ser efeito, inclusive, de um obstáculo que está aparecendo lá. Então, isso é normal. O que nós fazemos, então, é acompanhar de hora em hora, e quando tem tendência do rio descer, quando o nível do rio começa a descer, então se mantém essa diminuição. Mas quando ele chega no topo, no ponto máximo, então é comum ter 2 ou 3 horários com oscilações, um pouco mais, um pouco menos. Isso é perfeitamente normal. Certo. Muito obrigada pelas explicações.